Graças a Deus. Você já abriu a sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo de número 3. Algumas pessoas dizem Esdras, outras dizem Esdras, né? E capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Amém? Até aqui, amados irmãos, querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, use as nossas vidas, ó Deus, use a Tua santa e poderosa palavra para falar em cada coração. Bondoso Deus, no nome santo do Senhor Jesus eu oro, pedindo, aleluia, e crendo, amém. Aleluia. Podeis assentar, amados irmãos. Nesta noite nós temos o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos, e orando ao Senhor, pedindo uma palavra para o Senhor nosso Deus, me veio ao coração esta passagem. Na realidade veio o livro de Esdras todo, né? Então eu comecei a fazer a leitura do livro de Esdras, e quando cheguei aqui neste texto que fala de um ato muito lindo que foi realizado pelo povo de Israel, que foi quando eles levantaram o altar, aleluia, ao Senhor nosso Deus. Todos nós conhecemos, amados irmãos, a história do povo de Israel, por conta do pecado que aquele povo vivia cometendo contra o Senhor nosso Deus. Principalmente ali, né, no livro dos Juízes, nós percebemos como era constante a volta do povo ao pecado. Então Deus levantava um libertador, Deus colocava alguém para poder batalhar, para poder lutar, para poder ajudar o povo a sair da idolatria, tirar o povo de debaixo das mãos dos opressores. Mas Deus fazia esta obra. Dali a pouco, aquele libertador, ele morria, ele partia, já não estava mais ali presente. Então o que aquelas pessoas faziam? Eles voltavam a adorar os ídolos da terra, eles voltavam a entristecer o Deus Todo-Poderoso, e as coisas, amados irmãos, foram ficando difíceis para eles. Deus sempre tendo misericórdia, todas as vezes que eles clamavam, todas as vezes que eles pediam. E chegou um momento, amados irmãos, que o Deus Todo-Poderoso disse para eles: olha, vocês irão para o cativeiro, e vocês irão ficar ali 70 anos. É interessante, amados irmãos, que nós muitas vezes usamos aquela expressão: Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é tantas coisas maravilhosas, e achamos, amados irmãos, que Deus irá passar a mão sobre a nossa cabeça, sobre o nosso erro, sobre o nosso pecado. Ele vai simplesmente dizer: não tem problema o que você fez. Nós nos enganamos, amados irmãos. Eu acho que nós deveríamos até sentir um medo quando nós ouvíssemos esta expressão: Deus, Ele é justo, Deus é justiça. Porque, amados irmãos, o Deus justo, Ele jamais vai aceitar pecado na sua pessoa, ou vai ter relacionamento com alguém que está mergulhado na vida de pecado, entregue à vida de pecado. Então, amados irmãos, o povo não acreditava, amados irmãos, que Deus colocaria esta lei, esse julgamento sobre eles, deixando que eles ficassem 70 anos num cativeiro. Não foi assim nos dias de Noé. Noé recebeu a palavra da parte de Deus dizendo assim: olha, Noé, faça uma arca. Noé estava com 500 anos quando ele recebeu a palavra de Deus.
quando ele recebeu ali a revelação que deveria fazer uma arca. Amados irmãos, Noé não tinha megafone, Noé não tinha caixas de som, Noé não tinha, amados irmãos, essas coisas para poder anunciar às pessoas que o dilúvio viria, que Deus enviaria tanta chuva, tanta água sobre a terra e que mataria todos aqueles, amados irmãos, que não estivessem dentro da arca. O povo acreditou, amados irmãos? O povo não acreditou. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que, como nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam em casamento. Não, casamento não é ruim não, viu, irmãos? É bênção de Deus. Mas as pessoas aqui, o escritor querendo dizer, as pessoas estavam entregues à rotina de uma vida errada, ao pecado, às coisas que não glorificavam ao Senhor, distraídos, despreocupados com o dilúvio ali, quando de repente, amados irmãos, Deus disse, há 100 anos depois, né? Eu não posso me esquecer de dizer isso aqui, passaram-se 100 anos, amados irmãos. Imagine 100 anos, as pessoas sabendo, a notícia provavelmente correu em todo lugar. Olha, tem alguém ali que está fazendo uma arca, ele diz que recebeu uma promessa de Deus, a palavra do Senhor, que virá uma tempestade, virá um dilúvio e acabará com tudo. Quem sabe muitos faziam como alguns fazem nos dias de hoje. Ficou doido. Isso daí está ruim. Começou a ler a Bíblia, começou a ir para a igreja, pirou de vez. Mas Noé, amados irmãos, ele ouviu a Deus. Ele sabia o que ele ouviu do Senhor, e ele estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Cada dia, amados irmãos, quem sabe batia, pregava uma tabuazinha lá e colava, fazia alguma coisa nesse sentido, preparando para, amados irmãos, o grande dilúvio. E chegou o momento que o dilúvio veio. Deus mandou Noé, primeiramente os animais, depois falou: Noé, você e sua família entrem na arca. E o próprio Deus, amados irmãos, fechou a arca por fora. Imagine, amados irmãos, eu disse hoje de manhã na nossa escola bíblica, né? Às vezes nós achamos que somos mais misericordiosos do que Deus, que somos melhores do que Deus, que somos mais bons do que Deus. Quando Deus disse para Samuel: Samuel, por que você está tendo dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Amados irmãos, foi uma coisa assim muito interessante. Talvez Samuel pensasse em dizer para Saul: vem cá, eu vou te ajudar, eu vou saber, eu vou te ensinar o caminho para que você receba o perdão, para que você se reconcilie com Deus. Mas Deus já havia rejeitado. Saul principalmente já havia arrancado do próprio coração dele a presença de Deus. O que ele fazia, amados irmãos, já era algo que abominava, que o Senhor abominava. Então, amados irmãos, naquele dia Samuel entendeu: se Deus rejeitou, eu não sou melhor que Deus, não dá para ser bonzinho, não. Deus já te deu uma palavra. E aí, amados irmãos, Saul, os irmãos sabem o que aconteceu com ele. Mas aqui, amados irmãos, no dilúvio também, Deus fechou a porta por fora, porque com certeza Noé, ele pensaria que estava sendo melhor do que Deus. Quem sabe alguém gritasse: Noé, tem misericórdia, Noé, abre a porta. E ele pensasse: eu vou abrir a porta, fulano entra aqui e vai ter que ser salvo. Não, mas Deus fechou por fora. Porque, amados irmãos, quem salva não é Noé. Quem salva não é o pastor Claudinei. Quem salva não é a placa desta ou de outra igreja. O único que salva é o Senhor. O único que pode, amados irmãos, e a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer o homem, mas nós devemos temer aquele, amados irmãos, que pode encaminhar os nossos passos para a vida eterna. E se nós não andarmos na presença dele, encaminharmos também para a perdição eterna. Ou seja, pode nos levar para o céu e pode nos levar para o inferno. Então é Deus, amados irmãos. Deus, ele também, por mais que nós nos esforcemos para não dizer isto, mas Deus, amados irmãos, também tem o seu limite. E por isso nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós estamos andando na presença de Deus? Aqui, amados irmãos, nós vemos que o povo de Israel pecou, e Deus disse: olha, 70 anos vocês vão ficar lá. Não é assim que nós muitas vezes pensamos? Não, Deus não vai fazer isso comigo, Deus não vai fechar as portas, né? Eu estou brincando com Deus, mas Deus não vai deixar isso acontecer, não vai deixar. Deus, ele é misericordioso.
mas Ele é justo. E 70 anos, amados irmãos, aí se cumpriu na vida deles esse tempo de cativeiro. E aí, final de Crônicas, começa o livro de Esdras. E Esdras, amados irmãos, ele é um homem, antes dele Zorobabel, estava na presença do Senhor, e ali o Senhor usou o rei ali da Babilônia para dizer: olha, você vai voltar e vai começar a reconstruir o templo. E aí foi isso que Zorobabel fez. Ele pegou um grupo de pessoas lá, as pessoas mais com dificuldades financeiras, vou dizer assim, as pessoas mais pobres, as pessoas que não dava interesse para o rei da Babilônia, e falou: vamos voltar para a nossa terra. E eles voltaram. Passou algum tempo, ou melhor, essas pessoas que foram para a terra do Senhor, para a terra do povo de Deus, para Jerusalém, eles fizeram como muitos de nós fazemos às vezes, irmãos. Nós falamos: olha, o negócio é chegar aqui, eu vou sair na frente de todos, eu vou começar a trabalhar em prol da minha família, da minha vida. Então eu vou começar a guardar dinheiro, eu vou reformar a minha casa, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. E ninguém batia no coração e dizia assim: olha, mas nós viemos, Deus nos mandou para cá, para nós em primeiro lugar reedificarmos o templo, reedificarmos a cidade de Jerusalém e também reedificarmos a vida espiritual do povo. Eles não estavam sabendo disso, não estavam querendo fazer isso. E aí na segunda leva veio, amados irmãos, Esdras. Deus falou com eles: agora vai você. Foi uma leva primeiro, e agora foi a segunda leva. Era mais ou menos 4.000 pessoas que foram lá para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, amados irmãos, eles fizeram como todo crente deve fazer: olha, vamos para a casa de Deus, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o nome do nosso Pai Celestial. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles que vieram da Babilônia, eles achavam que iriam chegar já em Jerusalém e encontrar o templo completamente reformado, ali as turmas dos cultos totalmente organizados, e eles iam adorar o nome do Senhor. Só que aqueles que vieram antes não tiveram a preocupação. Aqueles que tiveram a oportunidade de chegar e falar: gente, vamos trabalhar, vamos edificar a casa do Senhor, daqui a pouco vai chegar mais um grupo de irmãos para adorar ao Senhor. E eles chegaram, amados irmãos, e a casa do Senhor ainda estava abandonada. Porque, amados irmãos, tem gente que não prioriza, aleluia, a presença de Deus. Tem gente que não prioriza o relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas, amados irmãos, o texto diz aqui que e levantou-se Jesua, esse veio na segunda turma, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e fizeram o quê? Olha, vamos edificar a casa do Senhor. Ou seja, chegaram esses aqui e disseram: não vou criticar quem não fez o trabalho, quem deixou de fazer, mas nós vamos edificar. E eles começaram, amados irmãos, aqui no versículo de número 2, a trabalhar. Eles lançaram ali as colunas, as estacas, as bases, e edificaram a casa do Senhor. E apesar de eles estarem trabalhando para Deus, edificando a casa do Senhor, amados irmãos, diz a palavra que os inimigos estavam ali afrontando, os inimigos estavam tentando impedi-los de fazer a casa do Senhor, de edificar a casa do Senhor, mas eles não pararam. Diz aqui o final do versículo de número 3: eles ofereceram holocaustos ao Senhor de dia, de manhã e de tarde. O verso de número 4 diz que aí então eles celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, aleluia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Irmãos, é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus. Aquele povo pecou, aquele povo falhou, eles foram para o cativeiro, a sentença de Deus se cumpriu, 70 anos de cativeiro, e agora nós vemos Deus, amados irmãos, usando de misericórdia, voltando até o local onde eles estavam ali, tirando aquele povo, libertando aquele povo e dando a oportunidade
para eles edificarem a casa do Senhor, para eles restaurarem a vida espiritual deles e da nação, porque Deus continuava desejoso de se relacionar com eles. Amados irmãos, olhando para esta passagem bíblica, amados, me veio ao coração esse tema aqui: é tempo de levantar o altar, é tempo de restaurar o nosso altar. O nosso altar de oração, o nosso altar de adoração, o nosso altar, amados irmãos, de comunhão na igreja. Há pessoas, amados irmãos, que o altar está completamente derrubado. E eu olho aqui para o versículo de número 1, e a palavra do Senhor fala ao meu coração e mostra para mim sobre a importância da unidade para se fortalecer. Quem deseja edificar, restaurar o altar, precisa, amados irmãos, entender que a comunhão, a unidade é importante. O versículo 1 diz assim: chegando pois o sétimo mês aqui é o final do mês de setembro, entre setembro e outubro, o que aconteceu, amados irmãos? Estando já os filhos de Israel na terra, ou seja, eles voltaram do cativeiro, eles saíram lá debaixo do jugo, agora eles estavam na terra deles. Como é gostoso, amados irmãos, quando nós conseguimos chegar à casa do Senhor, chegar à igreja. Muitas vezes não temos palavras para fazer aquela oração longa, muitas vezes não temos, amados irmãos, muita saúde para cantarmos, muitas vezes não temos forças para batermos palmas, mas só de estarmos na casa do Senhor, só de estarmos nesta terra santa, sabemos que somos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Quando o povo chegou, eles já estavam na terra, amados irmãos, o que eles fizeram? Vamos dividir aqui, um grupinho vai para lá, um grupinho... Não, amados irmãos, diz aqui: se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. A palavra do Senhor deixa bem clara, amados irmãos, que um povo dividido não prospera, uma família dividida não prospera. É preciso, amados irmãos, termos em mente a importância da união, aleluia, e que esta união vai fortalecer-nos para glorificarmos o nome do Senhor, para lutarmos pelo nosso lar, para lutarmos, aleluia, pelos nossos sonhos aprovados pelo Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, amados irmãos, para restaurar o altar, não pode ter divisão, deve haver, amados irmãos, união para a glória do Senhor nosso Deus. O versículo de número 2 é assim: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor. Amados irmãos, aqui eles tiveram uma atitude positiva. Se tem algo que eu gosto de fazer, irmãos, é ficar perto de crente que não são cegos. Eles veem os problemas, mas eles conseguem ter uma visão além daquela situação que pode trazer dificuldades, que pode trazer dores, que pode trazer tristeza. Muitas vezes, irmãos, a pessoa olha assim e fala: meu Deus, a situação está difícil, mas Deus é na minha vida, lá na frente Deus vai me dar a vitória, lá na frente o Senhor tem algo melhor preparado para mim. Eu conheço pessoas, amados irmãos, que tinham um emprego muito bom, a porta se fechou, a pessoa não sabia o que iria fazer, mas ela dizia da seguinte: se Deus fechou essa porta, Ele tem uma bem maior para mim. Olha que coisa linda, amados irmãos. Crer, olhar, ter uma visão além da situação que pode colocar no nosso coração medo, uma preocupação, de confiança no Deus Todo-Poderoso. Então aqui neste verso 2 nós vemos uma atitude positiva desta família, ou das famílias. Então a bênção, amados irmãos, começa nos lares. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, o filho, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, os seus irmãos, e edificaram o altar. Não tem como, amados irmãos, o inimigo vencer uma família que luta, uma família que ora, uma família que está na presença do Senhor. Não há dúvidas, amados irmãos, eu nunca preguei isso aqui, os irmãos sabem, todos nós que estamos aqui na casa do Senhor somos passíveis de enfrentarmos uma situação que nós não gostaríamos de enfrentar, uma dor, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma série de problemas.
Mas, irmãos, também nós temos, aleluia, o privilégio de falar assim: puxa vida, com Deus é mais fácil, com Deus eu vou longe, com Deus eu consigo. E tem até aquela frase, né? Com Deus eu sou maioria. Com Deus eu sou maioria verdadeira, amados irmãos. Versículo de número 2 ainda diz assim, amados irmãos: e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel. Eu gostei muito dessa frase, irmãos, o altar do Deus de Israel. Mas pastor, todo altar não é do Deus de Israel? Não, irmãos, há muitos altares que nós edificamos que não é do Deus de Israel. O altar da novela, muitas vezes dentro de casa, você nem imagina, você vê lá passando cenas de reunião espírita dentro da sua casa. Quantos altares, amados irmãos, de casamentos que são destruídos ali dentro da sua sala, e você dando maior bola, dando maior moral para aquilo lá, mentiras ali. Nós precisamos, irmãos, entender, precisamos ter coragem de desligar a televisão. Nós temos que ter coragem, amados irmãos, de dizer: Senhor, a minha casa é um lugar onde eu edifico um altar para exaltar, para glorificar o teu nome. O altar aqui da minha casa não é um altar de Baal. O altar aqui da minha casa não é um altar, amados irmãos, ao povo que tomou posse aí do arco-íris. Não. O altar da minha casa, amados irmãos, é para exaltar o Deus vivo e poderoso. Todos os dias coloco hino, coloco louvores, amados irmãos. Eu já relatei para os irmãos aqui, quando nós vivemos aquele momento do acidente da Elisa, cheguei em casa, as crianças, né? Os meninos ali, a esposa, todos tristes ali, eu triste. E olha que na nossa casa sempre teve louvor, sempre cantando. A gente não sabe tocar não, viu gente? Senão o povo vai achar que sabe tocar, né? Mas lá em casa nós tínhamos 3 violões. 3 violões, um sax, um teclado, um violino, como é o nome daquele lá, carrom, o povo barulhento. Tem um povo barulhento, aquele povo lá, amados irmãos. Mas naqueles dias, irmãos, era um silêncio. Hoje, amados irmãos, a barulheira, coitado dos vizinhos, né? E a gente faz barulho, eu coloco louvor alto, coloco o hino, e vamos glorificando o nome do Senhor. A alegria, amados irmãos, esperamos com paciência no Senhor, aleluia. E o Senhor se inclinou para nós e veio em nosso favor, trabalhou nas nossas vidas. Amados irmãos, é muito importante que nós estejamos certos que nós não estamos edificando um altar para o cantor da moda, para o jogador da moda, né? Nós temos um altar, aleluia, do Deus, o nosso Deus. Aqui está Deus de Israel, mas esse Deus de Israel é o nosso Deus também. Quando nós oramos, nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas você pode usar, aleluia, dizer: meu Deus, aleluia, Abba Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. E nós precisamos edificar um altar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no versículo de número 2, diz assim, amados irmãos: ofereceram holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Aqui nós vemos, amados irmãos, que este holocausto que foi edificado, amados irmãos, ele foi edificado com um propósito, aleluia. Foi um trabalho necessário com um propósito. Para que você edifica o altar de Deus? Para que você tem uma igreja? Para que você tem uma oportunidade como esta de estar aqui dentro? Quando o seu coração, você se prostra para orar, ali no seu coração tem o altar do Senhor. Você deve, sem sombras de dúvidas, trabalhar com um propósito. O meu altar não é simplesmente para dizer: o meu altar é bonito. Isso aqui onde nós estamos, irmãos, é uma plataforma. Nós chamamos de altar este lugar aqui. Cuidamos desse lugar, procuramos ensinar as pessoas: olha, aqui é o lugar de buscar a Deus, não é lugar de reverência.
Mas o verdadeiro altar, amados irmãos, está dentro de você, está dentro de mim, aleluia, e nós adoramos, glorificamos ao Senhor, todos os dias dizendo: Senhor, e no meu coração tem um altar edificado a Ti, Pai, venha e habite, não abandone jamais. Para mim é uma alegria dizer que o Senhor mora em mim, através do Espírito Santo, aleluia. Versículo de número, deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Ainda o final do versículo de número 2, irmãos, ainda estou no versículo de número 2. Holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. É preciso, irmãos, para restaurar o altar, sermos obedientes às ordens do Senhor. Você sabe para que serve as ordens do Senhor? Sabe, né? As ordens do Senhor servem, amados irmãos, para serem obedecidas. Talvez alguém diga: não, a lei é para ser quebrada, uma ordem é para ser desobedecida do homem. Mas a ordem do Senhor, amados irmãos, é para ser obedecido e não tem como mudar. Voltando aqui na vida de Saul, havia uma lei, havia uma ordem de que o profeta Samuel deveria entregar o culto, fazer o sacrifício ao Senhor. Aí Saul falou assim: que é isso? Deus não pode ser desse jeito não. Samuel não chegou, Samuel atrasou, eu vou fazer o serviço de Samuel. Aí, amados irmãos, ele terminou de oferecer sacrifício, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele não podia, ele era o rei, ele era uma autoridade, mas Samuel era a autoridade que Deus havia constituído para, amados irmãos, oferecer sacrifício. Deus esperava das mãos de Samuel e não das mãos de Saul. Quando Samuel chegou ali, falou: Saul, o que você fez? Que loucura, Saul, você fez? Ele disse: você demorou, eu fiquei esperando aí, a pressão do povo. Não, Saul, nós vamos embora. Aí ele falou: eu estava esperando, você não veio, o povo começou a me deixar, começou a me pressionar, faz isso, faz aquilo outro, Samuel não vai aparecer. Aí eu fiquei com medo de ficar sozinho, porque os inimigos estavam aí batendo a porta, e fui lá e ofereci sacrifício. Quantas pessoas, irmãos, que sabem que não deve fazer determinada coisa, mas o patrão pressiona, o vizinho pressiona, os amigos do trabalho pressionam, as situações, amados irmãos, do dia a dia pressionam, até que chega um momento que a pessoa cede e desobedece ao Senhor. E a palavra, amados irmãos, deixa bem claro para nós. Aqui, amados irmãos, o altar estava sendo restaurado porque este povo estavam sendo obedientes à lei do Senhor. Se você quer restaurar o seu altar, não é com desobediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E que, amados irmãos, também nós precisamos entender que o pecado ali, que não é de obediência ao Senhor, é considerado como pecado de feitiçaria. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Continua o texto dizendo: e firmaram o altar sobre as suas estacas, versículo 3, porque o terror estava sobre eles. Eles não temeram, amados irmãos, a oposição. Nós não podemos, o inimigo quer fechar a nossa boca. Você que tem o dom de pregar, você que tem o dom de louvar, você que tem o dom de testemunhar, de falar do amor de Deus para alguém, você que tem, aleluia, o dom do amor, você que tem o dom da oração, você que recebeu um dom do Senhor, recebeu algo de Deus. Eu creio, amados irmãos, que ninguém que verdadeiramente aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador não tenha recebido de Deus uma capacitação para fazer algo para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que o inimigo, ele quer fechar a nossa boca. O inimigo quer que nós entendamos o seguinte, que nós não somos tão amados pelo Senhor, que Deus abençoou o irmão que toca, Deus abençoou o irmão que prega, mas eu não recebi nada do Senhor. Ora ao Senhor, comece a buscar ao Senhor dizendo: Senhor, o que o Senhor colocou na minha vida, nas minhas mãos, para que eu faça para a tua glória? Eu preciso fazer.
Mas creia nisso também, saiba disso também. O inimigo vai fazer um barulho para que você pense assim: poxa, só foi eu pensar em fazer uma visita para alguém, aconteceu isso na minha casa. Só foi pensar em ser mais crente que o carro quebrou, a porta do emprego fechou, a enfermidade chegou. Só foi pensar em ter um compromisso com Deus que as coisas parece que deram tudo errado na minha vida. Porque, amados irmãos, o diabo não joga pedra em árvore que não dá frutos. Se tiver ali vazia, ele vai ficar contente, pode estar cheio de folha. Não, Jesus está esperando algo mais de mim e de você. A própria palavra do Senhor deixa bem claro que um dia nós estaremos diante do Senhor e haveremos de dar conta das nossas obras, das nossas palavras ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 4, irmãos, diz assim: e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Fidelidade ao Senhor continuamente, irmãos. Não é ser fiel somente no domingo, porque eu vou estar no culto. Não é ser fiel, amados irmãos, somente no dia que eu quero. Fidelidade ao Senhor continuamente. Fidelidade no domingo, na segunda, na terça, na quarta, a semana toda. Fidelidade, amados irmãos, não ao ministério, não à igreja, a placa da igreja, mas fidelidade, amados irmãos, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O povo passou 70 anos no cativeiro, porque foi um povo, amados irmãos, que não dava importância ali à vida de unidade do povo. Passaram 70 anos no cativeiro porque era um povo sem fé, não tinham atitudes positivas. Passaram 70 anos no cativeiro, amados irmãos, porque era um povo que não trabalhava, aleluia, com propósito para a glória do Senhor. Passaram 70 anos no cativeiro porque não obedeciam às ordens do Senhor, achavam que ordens dadas por Deus poderiam ser tratadas de qualquer forma e desobedecidas. Passaram 70 anos no cativeiro porque temeram o inimigo. Passaram 70 anos no cativeiro porque não foram fiéis, amados irmãos, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuamente, todos os dias, todos os instantes, o inimigo vem, bate a nossa porta. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Ser educado com o inimigo? Não. Jesus fala assim, a palavra do Senhor nos diz: resistir ao diabo. Podemos colocar até assim, né? Bata a porta na cara do diabo. Tem gente que fala: eu bato a porta na cara dos TJs. Não, os TJs não são os nossos inimigos. O inimigo das nossas almas, nós temos aprendido aqui, os 3 maiores inimigos do cristão: mundo, o diabo e a carne. E nós temos que vigiar. Vamos nos colocar em pé, amados, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um hino, irmão Rogério? Graças a Deus. Feche os teus olhos no nome do Senhor Jesus. Como está o teu altar? Deus te traz à casa dele todos os dias e te dá a oportunidade para você, aleluia, restaurar o teu altar. Como assim, pastor Claudinei? Olhe para a sua vida de oração. O seu altar, ele é edificado através da sua vida de oração, a sua vida de comunhão com os irmãos, sua vida, aleluia, na palavra de Deus. Como está o seu altar? Quem sabe você nesta noite está entendendo sim que você precisa restaurar, que você precisa orar mais, que você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vemos que somos imperfeitos. Mas, amados irmãos, nós sentimos ainda mais, pelo Espírito Santo de Deus, o desejo de nos aproximarmos do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai, e nós compartilhamos a tua palavra, como o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, nós queremos, Senhor, meu Deus, nesta hora, orar por cada um dos teus filhos, orar para aqueles irmãos,
cujo, meu Deus, o altar está em pedaços. Quem sabe, meu Deus, o inimigo atacou, veio a dificuldade, vieram as afrontas, vieram, Senhor meu Deus, tudo aquilo, o vendaval, meu Deus, para destruir o teu servo e a tua serva, e o altar caiu por terra. Eu oro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, capacite esse teu servo, capacite essa tua serva, para que tenha condições, meu Deus, de restaurar o seu altar, e o altar, meu Deus, o coração, verdadeiramente seja um lugar onde o Senhor habita, um lugar, meu Deus, arrumado, um lugar, ó Deus, com muita alegria, um lugar com muito louvor, para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Abençoa, Senhor, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Dos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e encher o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Aleluia, Jesus. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, enquanto a equipe de louvor adora. Ore por este irmão, por esta irmã agora, no nome do Senhor Jesus. Agradeça, aleluia, ao Senhor, porque o Senhor tem feito habitação na vida deste servo dele, desta serva dele. O Senhor tem edificado um altar neste coração, aleluia, para que ele possa habitar. Oh Deus querido, no nome do Senhor Jesus, Senhor, a tua igreja intercede neste momento uns pelos outros, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, porque tem feito nos nossos corações um altar ao Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, aleluia, que atrapalha a nossa fé, que caia por terra agora em o nome do Senhor Jesus, e que a Tua igreja, Senhor, que cada um dos Teus filhos, Senhor, aleluia, sejam adoradores do Deus vivo, sejam, Senhor, meu Deus, verdadeiramente, aleluia, vidas que exaltem, que glorifiquem, que bendigam o Senhor, aleluia, todos os dias, continuamente, Pai, continuamente, queremos exaltar ao Senhor, queremos adorar ao Senhor, continuamente, Senhor, aleluia, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, aleluia. Em nome de Jesus, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus, usa, meu Deus, os teus servos, usa, Senhor, meu Deus, os teus vasos, Senhor, aleluia, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.
bendito seja o nome do Senhor.